Voltamos a falar ao vivo da Câmara Municipal de Maringá. Nesse momento já encerrou a sessão, é meio-dia, e nós estamos com os vereadores Onivaldo Barres e Ana Lúcia Rodrigues, que fazem parte da Frente Parlamentar da Educação. Porque semana passada foi aprovado aqui na Câmara que os profissionais da educação podem ser vacinados. Foi aprovado na Câmara, o prefeito assinou e a lei foi sancionada. Mas o problema maior é que não tem vacina. E nós vamos perguntar para os vereadores como que eles analisam esta situação. A proposta é muito boa, a ideia é interessante, o papel aceita tudo, mas infelizmente não temos vacina. Qual será o papel da Frente Parlamentar diante dessa realidade, Onivaldo? Primeiramente, bom dia a todos, boa tarde já quase a todos. Estamos felizes porque estivemos muito preocupados e fizemos a nossa parte. Nós, a frente, preocupadíssimo com as voltas às aulas, preocupadíssimo e o que nós podemos proporcionar se a vacina é a que vai trazer a tranquilidade para que nós possamos transitar um pouco mais, não é a solução final, mas ela nos dá tranquilidade, então logo na frente pensam que os profissionais da educação teriam que ser vacinados. Portanto, apresentamos o projeto e que nós tivemos a felicidade aqui de que os nossos companheiros, a Câmara aprovou e o prefeito sancionou. A nossa parte, no meu modo de ver, fizemos. Certo. Ana Lúcia, que está aí na batalha dessa proposta, Como que você analisa a atual situação diante dessa nova lei? Bem, o avanço que significou a aprovação dessa lei aqui no município, Onivaldo, ele é muito grande. Inclusive, a gente vê agora o próprio Estado fazendo também uma atuação no sentido de colocar os professores como prioridade, porque, de fato, a forma de todos voltarem, de a educação se normalizar em todos os níveis, será com a vacinação de todos. De todos, não apenas professores, mas os funcionários das escolas. Então, toda a comunidade escolar vacinada, as nossas escolas poderiam abrir com segurança. E nesse sentido, essa foi uma ação da Frente Parlamentar, e eu considero assim uma importantíssima ação. Inclusive, é tão importante que nós três da Frente assinamos, propusemos a lei, juntamente com o Dr. Manuel, que é importante que um médico, alguém da saúde, esteja lá assinando conosco, ele assinou, e na sequência todos os vereadores solicitaram que também pudessem assinar. Então foi uma lei coletiva mesmo. O objetivo da frente foi cumprido nesse sentido. Agora, infelizmente, toda a operacionalidade desse processo, ou seja, nós definimos que, em lei está definido, que agora os professores entrariam, então, no segundo grupo prioritário, na segunda fase de vacinação, juntamente com aqueles entre 69 anos para baixo. Então, de fato, nesse momento, os professores já poderiam estar incluídos no processo de vacinação se houvesse vacina. Mas é muito trágico o que está acontecendo. É muito trágico. A gente até viu um pequeno avanço a semana passada do processo de vacinação, de imunização no Brasil todo, aqui também. No entanto, o que a gente assiste essa semana é a paralisação total, porque o governo federal não foi capaz de comprar a vacina, e de fazer essa negociação, de assegurar realmente que a gente pudesse. Agora não está aqui com esse problema absurdo, que infelizmente acaba impedindo que muitas atividades retornem. A sociedade percebe a necessidade de ter as pessoas que fazem os trabalhos essenciais vacinadas. Nós tivemos uma lei que aprovou no estado inteiro a educação como atividade essencial, e nós sabíamos que na verdade era um pouco forçava a barra para fazer as atividades voltarem sem a vacina. Depois disso nós vimos também o governador Ratinho falando, vamos vacinar de domingo a domingo, mas estamos vendo aí, Maringá deveria receber 18 mil vacinas na semana passada, recebeu só menos de 500.
Todos os dias a gente vê aí novos pedidos. Hoje mesmo tivemos o pedido de inclusão de padres, pastores, alunos de universidades e tudo. Quer dizer, tudo isso aí é muito bom, mas sem a vacina não há sentido nenhum, não é só papel, né? A Câmara tem um papel também de fiscalizar, mas também de pressionar também para que isso aconteça, né? Mesmo estando no âmbito municipal. Existe alguma harmonia, sintonia para que isso aconteça? Bem, nós temos aqui... Esqueci de citar o consórcio da FNP também, que é também só papel até agora, né? A Frente Municipal, a Frente de Prefeitos, né? Ela, em Maringá, faz parte dela para adquirir vacinas, mas então o grande problema é esse. Agora, aqui na Câmara, é evidente que nós temos muitas leituras diferentes sobre esse processo, sobre a própria pandemia, sobre o vírus, inclusive, tem gente que não acredita. Mas uma coisa todos sabem e todos concordam: a vacina vai ser a única solução para esse gravíssimo problema que a gente está vivendo. E nesse sentido a frente parlamentar vai continuar atuando. Porque, por exemplo, é evidente que não havendo vacina, não é, Onivaldo? A gente começa a ver já pressão, inclusive dos vereadores, no sentido de que as aulas retornem, né? A gente já está com as escolas particulares, com as atividades de forma híbrida, né? Tanto presencial quanto remota, mas as atividades retornaram. Não temos ainda uma avaliação, das consequências desse retorno. Nós não sabemos, a gente precisa de um tempo, inclusive, eu acho que à frente, uma das coisas que nós vamos fazer, né, é dar esse tempo necessário para que, com o retorno das particulares, a gente possa chamar o SINEP, que é o sindicato, né, que representa as entidades das escolas particulares, para a gente ver, né, fazer uma análise, ouvi-los dizer, né, como é que foi essa experiência do retorno. Agora, uma coisa é certa, né, as escolas particulares, aqueles que ali estudam, têm condições de fazer atividades, né, de uma forma muito mais protegida, atividades domiciliares, com suas internets, os seus aparelhos, né, coisa que as nossas crianças do sistema público de educação não têm. Né? Como é que nós não temos a inclusão digital assegurada? Como que a gente está, né, falando, muitas pessoas aí defendendo o retorno às atividades na escola pública, sendo que a maior parte das famílias ainda não tem sequer a internet de qualidade assegurada. A gente tem visto cenas terríveis de uma criança, 2, 3 irmãs e irmãos, assistindo aula num aparelhinho de celular, né, com todas as dificuldades. Então, é um problema. Né? É um problema quando a gente está lidando com os dois sistemas, né, o sistema particular, o sistema público, e a frente vai continuar atuando em defesa, sim, né, destes que poderão se colocar em perigo iminente, né, à medida que não tem as condições adequadas, né, para um processo híbrido aí de retorno. E já se fala em retorno, né, você tem aí, inclusive, a própria secretária, né, de Educação declarando recentemente que o sistema municipal tem condições, estaria, né, com estruturas asseguradas. Mas tem algumas divergências, né, porque o Ministério Público fez uma carta sobre as escolas, que a escola particular pode abrir, a outra também pode abrir, direitos iguais. E isso não está acontecendo. Mas diante desse todo esse quadro, Onivaldo, qual é a sua análise e qual será a próxima ação da frente parlamentar? Olha, a questão, voltando à questão vacina, não tenha dúvida nenhuma que eu sou bastante otimista quanto à quantidade de vacina que virão daqui a pouco. Hoje mesmo fiz uma fala a respeito das vacinas, a preocupação dos institutos Butantan, do outro instituto Oswaldo Cruz, e tantas outras alternativas. Até parabenizei, fiz uma fala parabenizando o esforço desses nossos cientistas para poder trazer esse alento para nós. Nós incluímos a classe aqui agora da educação, né? Que seria todo o corpo educacional, que fosse com prioridade agora nessa segunda fase. É uma luta que nós temos. Agora, é difícil porque se não tem a vacina,
Como Mas fazer? É preciso pressionar, né, vereador? Nós já estamos com 493 mortos no ano de 2021. 307 em 295 dias de 2020. 493 só esse ano. É muita morte. Eu choraria por uma morte. Se fosse uma só, eu já choraria. Agora imagina por 400. Ou então, 800 no total. ou então a preocupação maior ainda, eu quero passar a cidade, que segundo uma das maiores autoridades que existe hoje aqui no Brasil, numa recente entrevista dela aqui, Margarete, tal, disse o quê? Que se o nosso março foi um mês, o pior mês do nosso país, abril será pior do que março ainda. Olha bem, então nesse sentido, não tenha dúvida nenhuma que esperar nunca, esperar nada. Nós não temos tempo para esperar nada. O nosso papel, de fato, é fazer a função nossa. Porém, nós sabemos, e todos sabem, os senhores da imprensa sabem, que o poder legislativo, nesse caso, ele tem força de pressão, mas é limitado na força da pressão. Mas vamos fazer pressão, né? Vocês pressionam o executivo e nós vamos pressionar vocês. Não, combinado. Não, a gente tem, né? Inclusive agora nós vamos fazer ofícios, né? No sentido de apresentar alguns resultados aí, mas ofícios todos cobrando em nome da frente, em nome, portanto, né, do nosso legislativo, cobrando que essa situação seja de fato resolvida, respondida, porque não dá para postergar por quanto tempo mais. Certo. Muito bem, muito obrigado. Bom trabalho da Frente Parlamentar de Educação. Nós vamos continuar seguindo e vamos continuar cobrando também. Bom trabalho e bom prosseguimento. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Só para dizer que a imprensa é o papel da imprensa e não tenha dúvida nenhuma que esse é um papel que nos motiva cada vez mais a trabalhar seriamente, como é a proposta da frente e todas as nossas propostas também que apresentamos na sociedade, trabalhar sério, tendo visão de futuro e sem vacilar, né? Nós temos que fazer esse grande papel. E vamos sim, vamos cada dia mais pressionar, atuar, para que, quem sabe agora, para o segundo semestre, nós estaremos bem melhor do que esse primeiro semestre. Então, como já está dizendo o Fato Maringá há meses, vacina já e para todos. Essa é a solução. Vacina já, vacina sim, para todas as pessoas. A gente precisa, de fato, assegurar isso. E aquilo que a nossa Câmara de Vereadores, por meio, inclusive, da Frente de Educação, quanto a esse tema, aquilo que a gente puder fazer, nós continuaremos fazendo. Muito obrigada. Então, participa também dessa frente parlamentar o vereador Mário Verri, do PT. Agradeço aqui a participação de Nivaldo Barros, Ana Lúcia Rodrigues, Ligiane Cioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Muito obrigada. Valeu. Valeu.